Olá, bom dia! Como vai o coraçãozinho de vocês? Ixi, tia, tá perguntando só pelo coraçãozinho? Não, é porque se nós cuidarmos do nosso coraçãozinho, evita um monte de sofrimento e um monte de problema de saúde. Por isso que hoje eu perguntei pelo coraçãozinho. Só que quando a professora pergunta pelo coração, ela tá perguntando assim, tá tudo bem com você? Teve algum problema que não foi resolvido? Teve alguma situação que você não gostou? Teve alguma coisa que você fez e que acha que não foi bacana, que deveria não ter feito? Você pediu desculpa para a pessoa que magoou? Tá comendo bem? Tá descansando bastante? Desconecta no final de semana para cuidar da saúde mental? E é por isso que eu perguntei como é que tá o coraçãozinho. Se tiver tudo ok, ótimo, sinal de que estamos caminhando no caminho correto, tá bom? Então, meus amores, antes da nossa oração da manhã, eu já peço que vocês abram a Bíblia no livro 1 João. O capítulo que nós estudaremos hoje será o 4, versículos serão 7 e 8, mas eu acredito que eu possa ir até o 10. Mas os versículos são 7 e 8. Livro 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 8. 1 João é Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, tá bom? Tá ok? E quando eu digo depois dos Atos dos Apóstolos, não é o livro seguinte a Atos dos Apóstolos. É porque tem algumas cartas que vêm depois dos Atos dos Apóstolos. E não é? Quando eu digo assim, após os Atos dos Apóstolos, é porque após os Atos dos Apóstolos vem inúmeras cartas, tá bom? Mas o 1 João é após o livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso conteúdo a ser estudado hoje localiza-se na página 100. De olho no Brasil, tá bom? Vamos dar uma olhada generosa para o nosso país. É uma pena que essa nossa olhada generosa nos levará a uma triste constatação. Mas só se resolve um problema se pelo menos nós soubermos que problema é este, não é? Então, vamos dar início à nossa aula, meus amores. Vamos dar início à nossa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, agora que nós já localizamos a nossa leitura bíblica, vamos dar início a ela, tá bom? Bem, olha só o que nós iremos aprender. O título já é belíssimo. O título chama-se Caridade. Vamos entender. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e de todo o que ama é nascido e todo o que ama... Não, vou ler novamente. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus,
mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Forte, não é? Muito forte. E veja que é uma afirmativa, o que acaba sendo cada vez mais doloroso, não é? Porque ele diz, olha só, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda diz mais, amemo-nos uns aos outros, no primeiro verso, porque o amor vem de Deus e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É bem forte mesmo, porque aqui já é uma marca, não é? Já é uma das características de Deus. Não tem meio termo com Deus. Não existe aquela coisa que muitas pessoas têm costume de dizer, mas foi um pecadinho pequenininho, não tem nadinha não, deixa de besteira, é coisinha pouca, isso é bobagem. Para Deus não existe esse meio termo. Pegar um palito de fósforo usado da casa de alguém ou você roubar um carro é o mesmo problema, incorre em uma situação de pecado, ou seja, algo que você fez e que não era para ter feito, não era para ter pego o palito de fósforo usado, nem era para ter pego o carro, porque ambos são pecado de roubar, ambos levam você a roubar, não é isso? Então não existe o pecadinho e o pecadão, o que existe foi o pecado que foi cometido. Digo aqui sobre a ótica do ponto de vista de Jesus e do próprio Deus. E ele ainda deixa bem claro aqui, olha, amem-se uns aos outros. Aquela pessoa que não ama é muito forte, porque se você não ama, então você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Um ser humano na terra, incapaz de amar o seu próximo, ele não ama a Deus. Ele pode até usar assim argumentos, justificativas. Eu não amo porque a gente se desentende, porque nós brigamos, por isso. Pode até dizer que tem ódio, mas se ele não amar, ele não ama o próprio Deus. Porque Deus é amor. E se você não ama, então você não ama a Deus. Você não conhece a Deus. Então, se você não conhece a Deus, é porque você não conhece o amor, porque Deus é amor. O convite aqui é bem claro e não tem meio termo. Nós precisamos viver aqui na terra como irmãos, darmos os nossos pulos, engolirmos os nossos sapos, aceitarmos os nossos erros, saber pedir desculpa, saber voltar atrás, tentar resolver os problemas. Então, consiste nisso. Para que nós possamos viver em irmão, nós temos que necessariamente cuidar uns dos outros. Uma das mais belas provas de amor que nós estamos vivendo na atualidade são as máscaras que nós estamos usando. Vocês sabiam que eu uso a máscara não é para minha proteção? Eu uso a máscara para proteger o outro. O outro é que, usando a máscara, protege a mim. Entenderam que belíssima prova de amor? Se eu uso a máscara, eu estou protegendo você. Se você usa a máscara, você está protegendo a professora Jusileide. Lindo, não é? Então, é assim a base do amor. Você viver para o outro e o outro viver para você. Para que nós possamos viver em unidade. Entenderam? Correto até aqui? Podemos avançar? Então, agora que nós já passamos, não é, desse nosso mais um aprendizado com Jesus, então agora vamos para o nosso livro de ensino religioso. É uma triste realidade, mas é verdade isso aqui, tá bom? Brasil produz lixo como primeiro mundo, mas faz descarte como nações pobres. Ou seja, o lixo que nós produzimos pode ser equiparado à quantidade de lixo produzido por um país desenvolvido, como países da Europa e os Estados Unidos.
Mas o nosso descarte é diferente do descarte deles. O descarte deles é mais elaborado, é mais organizado, bem mais voltado para a preservação do meio ambiente. Já o nosso descarte não, é um descarte, como diz aqui, é bem próximo dos descartes feitos nas nações pobres, porque aqui praticamente, gente, sem mentira nenhuma, é uma vala comum, aberta, joga-se o lixo dentro, pronto, acabou, sem nenhum cuidado, sem nada. Agora não, é que há leis, não é, que estão obrigando a que os governos, não é, descartem de maneira adequada, em locais adequados, o lixo e que haja coleta seletiva de lixo. Mas isso ainda, infelizmente, é uma realidade bem distante para nós. Vamos continuar. O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países desenvolvidos, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envios para lixões, a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, por ocasião dos 6 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, comemorados no começo do mês. Então vejam aqui que o nosso problema com o lixo, ou melhor, com o descarte dele, é de extrema urgência, porque ainda no Brasil cultua-se o hábito dos lixões e não dos aterros sanitários. Mas, professora, o que difere aterro de lixão? Bem, no lixão, o aterro ele é compactado ao solo, sem nenhum planejamento para proteger esse solo e principalmente para proteger os lençóis freáticos abaixo do solo. Em aterros sanitários, não. Tem eles fazem sim locais para descartar esse lixo, mas é protegido com uma manta. Essa manta, ela é uma manta especial que forra toda a base do aterro. Ela é impermeável. Por que ela é impermeável? Porque todo lixo, meus amados, quando ele é descartado ou quando ele está num local fechado, as bactérias vão decompondo os materiais e o resultado dessa decomposição é o que chamamos de chorume, que é um líquido escuro e mal cheiroso. Aquele líquido ele é descartado em um local apropriado para ser, não é, passado por alguns processos para depois ser descartado em um local próprio. Ele não entra em contato com o solo, principalmente com o lençol freático. Há um sistema de tubulação que evita que os gases que se acumulam e que são feitos, não é, da realização dessa decomposição por essas bactérias, que aconteça algum problema desse gás, ele é queimado de uma forma adequada, eles dão eles têm uma maneira totalmente organizada de lidar com com o resultante desse descarte. Eles sabem absolutamente como fazem. A coleta de lixo seletivo também ela ajuda bastante, porque separa-se materiais como metal, como plástico, como vidro, como papel, de lixos orgânicos, lixos que se decompõem, restos de alimentos, restos de frutas, entendeu? Até mesmo esse material que se degrada facilmente, esse material que se decompõe facilmente, ele também pode ter uma outra finalidade para ele, que uma vez bem acomodado num processo adequado, ele passa a ser adubo para as plantas, ou então para as plantações de uma forma em geral. Mas o nosso país está andando a passos lentos ainda em direção a toda essa proposta
voltada para esse descarte apropriado do lixo. É por isso que o título é extremamente interessante e realmente está intimamente relacionado com a nossa realidade. Embora nós produzamos, não é? Lixo como países de primeiro mundo, descartamos como nações pobres que não têm um comprometimento, não é? Social, nem econômico, nem nos vários setores, não é? Ao descartar esse lixo dessa maneira inadequada.